é Ele que nos aceita, como diz a sua palavra, né? Ele que nos escolhe. Interessante, irmão. O inimigo das nossas almas, ele coloca apelido em nós, ele invade o coração daqueles que, aleluia, dá brecha para ele. Mas Jesus, ele coloca nome nas nossas vidas, nas nossas pessoas, para que nós possamos, aleluia, glorificar e exaltar o teu santo nome, né? Muitas das vezes, aleluia, aqueles que dão brecha ao inimigo, eles passam por situação muito difícil. E ele coloca apelido. A Bíblia fala isso claramente para nós. Ele coloca apelido nas pessoas, né? Podemos falar acerca de Nabucodonosor, né, que chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós sabemos que ele é que chamou eles assim. O nome dele não era esse, né? Era Azarias, né? Misael e, se eu não me engano, não sei se era Ananias, um negócio assim. Então tinha o nome deles, mas Nabucodonosor, ele colocou esse apelido naqueles servos do Senhor, né? Então o inimigo, ele faz isso, além dele invadir os corações, invadir as vidas das pessoas, ele coloca apelido. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele chama pelo nosso nome. Aleluia. Aleluia. Então nós podemos analisar. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Né? Aleluia. Sabemos que São João, capítulo 3, versículo 16, né? Que ele entregou o seu único filho, né? O único, para, aleluia, para que nós possamos o que analisar, irmãos, que ele não poupou o seu único filho e entregou para morrer no nosso lugar, né? Romanos, capítulo, João, capítulo 3, versículo 16. Disse-lhe Jesus, não é isso não, estou vendo aqui no 4. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Ele entregou Jesus Cristo para morrer em nossos lugares. Por isso que ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Então ele tem colocado, aleluia, essa condição para que nós podemos analisar e saber que Deus, ele tem, aleluia, obra a realizar na vida de cada um de nós e dos nossos entes queridos. Aleluia. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Às vezes as pessoas julgam, aleluia, por aparência, julgam às vezes que não é para ser julgado, porque quem é o nosso juiz, senão o nosso Deus? Né? O nosso Senhor, ele tem, aleluia, assim, condição de olhar para nós e julgarmos. Mas nós, seres humanos, não temos condição nenhuma de sermos juízes e julgar nós a cada um de nós. Não temos. Mas Deus, ele, aleluia, que tem essas condições. Quem os condenará? Pois é Cristo, quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele, além de nos perdoar, dentro das nossas falhas, nossas limitações, a nossa fraqueza, ele nos perdoa e ainda ele intercede por cada um de nós. Aleluia, diante de Deus. Ele que nos justifica, porque ele derramou o seu sangue ali, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Portanto, ele está vivo e reina em todos os momentos de nossas vidas. E o apóstolo Paulo aqui, ele frisa no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Aí ele fala assim, ó, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará, né?
Portanto, nós, aleluia, temos que analisar. Por amor a nós, né? Ele é entregue todos os segundos das nossas vidas. Porque Ele está justificando nós e intercedendo por nós. Então Ele passa, aleluia, a ser o que, irmão? Igual nós sabemos, antes de ser levado àquela cruz, Ele foi perseguido, caluniado, Ele foi julgado, Ele foi, aleluia, totalmente escorraçado, mas nós temos que refletir a caminho daquela cruz. O Senhor Jesus, aleluia, Ele indo de luta em luta até alcançar a vitória para que nós possamos estar aqui hoje e poder glorificar o Seu nome. Aleluia. Então, o versículo 36, como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. O que me chama a atenção, irmãos, interessante, Jesus, Ele indo ali de caminho, aquele monte, né, chamado Monte Caveira, né, no Gólgota, Ele não abriu a boca, irmãos. Ele sofrendo, sendo chicoteado. Aleluia. Diz a palavra de Deus que aquele chicote, irmão, aleluia, tinha, segundo os estudiosos, tinha pedaço tipo de osso na ponta. Quando aquele soldado lançava aquele chicote, aparecia o vergão e o corte nas costas dele. Vê quanto sofrimento Cristo passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então nós podemos o que? Sempre estar alegre, porque Jesus, o pior, Ele passou para com as nossas vidas. Aleluia. Então, irmãos, alegrai-vos, porque nós estamos na presença do Rei. É verdade. Aleluia. Senhor dos senhores. A palavra de Deus diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi feito para Ele e por Ele. Sem Ele nada teria sido feito. Aleluia. Então nós estamos alegres porque o Senhor está no controle de tudo e de todos. Aleluia. Eu lembro que uma vez, irmão, certas feitas, né, uma irmã do circo de oração, ela não tinha nada em casa para comer. Ia comer aquelas coisas interessantes. E isso daí muitas pessoas contam esse testemunho. E ela ali, ela botou o joelho no chão, a cara no pó e começou a orar. Só que assim, tinha um muro e próximo assim aonde ela estava fazendo a oração. E passou uns meninos com pão, com mortadela, ela orando, ah Senhor, que o Senhor possa enviar pão, Aleluia. possa enviar uma mortadela, algo assim para eu comer e tal. Aí os meninos jogaram zombando, né? Vou jogar com essa crente aí e tal. Aleluia. Aí quando jogou que caiu lá, aí, toma aí, é o diabo que mandou. Ela falou assim, graças a Deus, Jesus, porque até o diabo está no controle das tuas mãos. Aleluia! E é isso que Deus faz. Às vezes a pessoa está achando que está desagradando a Deus, está agradando a Deus. E ali a moça ali glorificou e exaltou o nome do Senhor. Aleluia! Então, às vezes, irmão, eu já ouvi testemunho. Teve uma vez que eu estava em casa e não tinha o gás tinha acabado. E ali a minha esposa olhou para mim e falou assim, não sei que Deus é esse que tu serve, não tem gás, o gás acabou, e agora? E eu sem dinheiro naquela ocasião. Aí eu olhei assim, aí eu falei, Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Também não questionei ela não. E aí passada, eu estava na cozinha assim, ela estava próxima à porta que vai passá-la. E quando eu saí para fora assim um pouco pro quintal, um rapaz me chama. Aleluia. E quando ele me chamou, eu nem lembrava mais que aquele rapaz me devia uma quantia de dinheiro. E aquele rapaz fala assim, Paulo, eu vim aqui trazer esse dinheiro para você que eu estava te devendo. Aleluia. Deus é E eu fiel. peguei aquele dinheiro ali, alegre, só meu coração sabia como é a alegria que eu estava me sentindo naquela hora. O dinheiro deu para mim comprar o gás, ainda sobrou, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas eu não falei para ela, né, o que estava no meu coração e na minha mente.
eu só falava com Deus, Senhor, não tenho aleluia. recurso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então Deus enviou aquele moço que me pagou e graças a Deus supriu a minha necessidade. Então Deus, Ele cuida de nós. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Às vezes a pessoa não entende. Minha esposa ainda não aceitou Jesus, mas eu tenho orado por ela e creio que ela está na promessa. E a promessa há de ser cumprida. Às vezes há pessoas que falam assim: eu tenho orado há tanto tempo, né? E bate uma tristeza. Muitas das vezes bate tristeza. Senhor, eu estou orando tanto tempo, mas o tempo nós sabemos que é Deus que vai dar a determinação. Olha só, o tempo é hoje, a hora é hoje, o momento é agora. Se Ele determinou, vai acontecer. É verdade. Eu estou na fila da promessa e eu creio. Aleluia. Se tem alguém na tua família que ainda não aceitou Jesus, está na fila da promessa, continua orando, porque Deus não esquece dos seus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E diz o versículo 37: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro. É verdade. Aleluia. Você já imaginou? Tem pai, irmãos, que às vezes mesmo amando, né? Se nós tivermos uma falha, ele vem, nos açoita, né? Ele pega o cinto, pega algo que vai nos açoitar, vai bater em nós, né? Então aquilo ali, irmãos, não cria ódio nem rancor, mas, poxa, cria uma tristeza no nosso coração. Eu falo para os irmãos que eu só apanhei do meu pai uma vez antes dele partir. Meu pai era diácono da casa do Senhor, e ali eu não sei, agora também eu não lembro o que eu fiz. Eu sei que eu irritei ele, e ele me pegou o cinto e me bateu. Me bateu de verdade, que ele deixou um monte de vergonha no meu corpo. Foi a única coça que eu levei do meu pai. Mas assim, no momento eu fiquei triste, né? Mas depois eu vim reconhecer devido à falha que eu tive diante dele. Mas eu glorifico a Deus, porque meu pai, ele foi um pai para mim e para os meus irmãos. Tem pai que não vale a pena nem a gente falar sobre isso para direcionar, né, a ele. Porque tem pai que não serve para ser pai. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele me deu uma coça, mas me deixou marcado. Mas eu glorifico o nome do Senhor pela vida dele na terra, o quanto ele viveu, porque ele soube criar os seus filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, ele ama. Eu creio que pai de verdade ele ama. Não é igual a mãe. A mãe, ela ama de uma maneira diferente. A mãe, louvado seja Deus, ela tem um amor muito grandioso, é incomparável. Mas o amor de um pai, ele também acontece, porque ele, aleluia, ele sabe que ele tem filho e filhas e ele tem cuidado de cada um. E assim é Deus para com as nossas vidas. Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu sempre friso isso. Deus não esqueceu de nós. Aleluia. Deus, ele sempre tem, aleluia, as suas maneiras de trabalhar. Vamos supor, às vezes Deus trabalha no silêncio. Nós até pensamos, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor esqueceu de nós? Às vezes eu ficava lembrando aquela, acho que era um poema, né? Pegadas na areia, né? O homem via aquelas pegadas no chão, né? E ele achava que era dele. Será que o Senhor esqueceu de mim? Aí não, meu filho. Foi quando você olhar aquelas pegadas, eram minhas. E eu estava te carregando. Aleluia. Aleluia. Meu cuidado, né? Que Deus tem. Aleluia. Às vezes nós pensamos, pegamos, nos pensando assim. Será que Deus, ele esqueceu de nós? Não esqueceu, né? A oração, nós vamos orando, vamos clamando a Deus, e Deus vai suprindo as nossas necessidades. Embora que nós não merecemos nada, não. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus, né, em Lamentações, se eu não me engano, 4 ou 3 ou 4 ou 22.
que fala assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. A verdade. A misericórdia dele. O que é a misericórdia de Deus? É uma graça que nós não merecíamos, mas Ele vai assim mesmo, Ele nos oferta com essa graça, né? Com esse favor imerecido. Esse favor nós não merecemos, mas Deus Ele vai e nos oferta com esse grande favor. Aleluia. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, que nós sempre podemos estar analisando a minha oração. Portanto, que nós sempre pedimos: a igreja, ora por mim, fulano, ora por mim. Por quê? Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A igreja está orando, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, né, na prisão, né, a igreja continuamente orava por eles. É verdade. E os camaradas ali achando que eles estavam, louvado seja Deus, amarrados as suas mãos, acorrentados os pés, e ele não podia falar nem com Deus, nem clamar, nem louvar ao Senhor. Agora imagina eles louvando a Deus e orando ao Senhor. Aleluia. E um milagre aconteceu. Amém. Aleluia, Deus enviou o anjo. E ali a vitória aconteceu na vida daqueles dois servos do Senhor. Né? Vamos imaginar a pessoa presa, irmão. Preso, bate uma tristeza, às vezes bate uma solidão. Porque nem a mesma coisa da pessoa estar, aleluia, às vezes num lugar que tem bastante pessoas, né? Ali tem uma limitação, você não pode andar muito, você não pode comer aquilo que você quer, você não pode falar com quem você quer, mas uma coisa interessante, eles não esqueceram do Deus vivo todo-poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória. Então eu creio que eles oravam a Deus e ali, irmãos, eles começavam a glorificar o nome do Senhor, né? Vamos supor que eles cantassem um hino lindo, lindo, lindo para o louvor do nome do Senhor, né? Aí Deus ali vai, se atenta: não, meus servos, eles mesmo presos, eles estão lembrando e glorificando o meu santo nome. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Então, irmão, não depende de lugar, não depende de situação. O que depende é o quê? A nossa lembrança em torno da graça. Aleluia. Eu sei, igual Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Não devemos esquecer disso. O nosso Redentor, Ele vive. Aleluia. E Ele, irmãos, eu creio que no momento certo, a vitória vai vir. A vitória chegará, porque Deus, Ele está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Então nós, Senhor, eu estou fraco na fé. Me fortalece, Senhor. Eu não estou aguentando essa luta, me ajuda. Deus ajuda. Deus vai nos ajudar. Aleluia. Porque a alegria de Deus não é que as pessoas venham se perder, mas é que venham o quê? Que está buscando o santo nome dele, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Que Deus seria esse? De ter alegria, aleluia, naqueles que se desviam, naqueles que não aceitam Ele. Né? Que Deus é esse? Então, como diz a palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nossas vidas. Né? Imagina nós, se nós teríamos essa coragem de pegar um filho e entregar para ser morto. Aleluia. Então, irmãos, é igual lá no livro de Gênesis, quando fala de Abraão. Abraão, um homem, um servo de Deus tremendo, tinha uma intimidade muito tremenda com Deus. E Deus ali fala com Abraão, chama ele: Abraão, olha só, pega teu filho, Isaac, bota, aleluia, a barda ali, ó, faz um preparativo naquele animal, no jumento ali, e pega ele, aleluia, pega o cutelo, pega as coisas, os preparativos para fazer um holocausto, e vai, aleluia, ao monte, né? Monte Moriá, se não me falha a memória. E ali Abraão foi. Abraão sabia, irmãos, aleluia,
Glória a Deus. Deus não iria aceitar sacrifício humano. É verdade. Jefité, ele fez um trato com Deus. Diz a palavra de Deus, Jefité. Aleluia. Que ele ia dar a filha Sei. ao Senhor se ele recebesse a vitória. Oh, santo. Mas esses homens, eles sabem que Deus não aceita sacrifício humano. Mano, é O verdade. único sacrifício que foi feito Aleluia. foi de Jesus. Sei. Aleluia. O sacrifício humano não existe. É. Então eles, vai lá, Abraão, pega teu filho, vai até o monte. Aleluia. Eu amo muito essa mensagem. Glória a Deus. Eu amo essa mensagem. Glória, glória. Uma mensagem de obediência do servo de Deus. Abraão ouviu aquilo ali, foi obediente a Deus. Oh, meu. Porque Abraão pensou assim, ó, ele me deu o filho, Aleluia. mas ele pode tirar e ele pode me dar. Aleluia! Ele tira a vida e ele dá vida. O nosso Deus faz isso, ele tem todo o poder nas suas mãos. Aqui no céu, na terra, em qualquer lugar, ele tem todo o poder nas suas mãos, irmão. É verdade. Então ele creu no seu coração, eu vou, mas eu sei que o jovem ele vai voltar. Aleluia, porque tudo está no controle de Deus. É verdade. É tanto que ele chegou naquele lugar, preparou ali aquele local do holocausto. Aleluia. E quando ele ia botar o menino, né? Ele deve ter pensado assim, poxa, meu único filho. E eu vou levar em sacrifício. Mas a intimidade dele, Aleluia. a obediência, É isso aí. o amor que ele tinha para com Deus, não fez ele frear aquela caminhada e nem tampouco olhar e desistir. Ele deitou aquele menino ali e o menino pergunta a ele, pai, aleluia, cadê o cordeiro? Aleluia. Aleluia. Abraão, na sua obediência, fala assim, ó, Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Glória a E Deus. quando ele fala Deus proverá, aparece o cordeiro. Aleluia. Aleluia. E quando ele levanta a sua mão ali com o cutelo na mão para, aleluia, acertar aquele menino, Deus, Abraão, alabaxado. Aleluia. Abraão, não faça tal coisa. Não faça tal coisa, Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus naquele momento. Aleluia. E ali, irmãos, louvado seja Deus, em obediência, ele ouvindo a Deus, a voz de Deus, ele volta atrás, porque ele sabia que, aleluia, que Deus, se ele permitisse a morte de Isaac, ele poderia dar outro Isaac a ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um homem com 100 anos de idade, 110 de idade, né? Se não me falha a memória, a Sara com 100 e gerou filho. Agora, por que do significado Isaac, né? Riso. Você dará a luz a um filho. Ela sorriu. Chamará Isaac. Oh, Aleluia. aleluia. Coisa tremenda, né? Deu filho, colocou o nome. E a receptividade do nome foi aceita pelo pai e pela mãe, porque tudo que Deus faz, a Bíblia diz que é perfeito. Perfeito. Aleluia. E Deus, ele enviou o recurso, irmão, para que viesse a ser feito, aleluia, aquele holocausto e se cumprisse a promessa de Deus na vida deles. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Qual o cuidado que ele tem para com as nossas vidas? Qual o cuidado que ele teve para com a vida do Isaac e de Abraão e de Sara, né? Louvado seja Deus. Então ele vê, aleluia, a intimidade que a pessoa tem com ele. Aleluia. Muitas das vezes, como nós podemos analisar, irmãs do círculo de oração, tem filho que está a perigo, e elas começam a levantar um clamor, e Deus envia o recurso e tira aquele jovem da Aleluia. morte. Aleluia. É assim que Deus faz. Nós temos que ter confiança e obediência. A confiança e obediência, ela nos traz uma certeza, sabe de quê? De vitória. Aleluia. Ela Isso nos aí. traz a certeza da vitória. Glória a Deus. Porque, aleluia, nós sabemos que Deus, ele se agrada daqueles que andam em obediência. Aleluia. Louvado seja Deus. Então diz aqui no versículo 39, para a gente finalizar. Nem a altura, nem a profundidade, né? Nem a altura, o mais alto que for, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Agora vê como é que Deus faz. Glória a Jesus. Se Ele amou o mundo, né, nós, de tal maneira, Ele deu o seu Filho, seu único Filho, né? Porque o grande amor de Deus, né, igual quando dá a bênção apostólica, né? O grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações, seja com todo o povo de Deus, todos digam amém. Então, é o grande amor de Deus. Amém. Por isso que nós estamos sempre alegres, porque nós sabemos em quem estamos na presença. Aleluia. Então nós não devemos nos separar do amor do Senhor, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É verdade. E Ele tem cuidado de nós. Ele não nos deixa sozinhos. Diz a palavra de Deus, eu não lembro agora onde é. Pode a sua mãe se esquecer do filho que a gerou, né? Vamos supor, 9 meses a mãe gera um filho. Aí vem a palavra de Deus falar assim, ó. Mas eu, todavia, o Senhor, não esquecerei de vós. Aleluia. Olha só. Glória a É Deus. Deus que faz isso, irmão, né? A mãe, um amor grandioso, um amor glorioso, podemos falar assim. Ficou 9 meses carregando ali na barriga. E aí o Senhor vai e permite ser escrito na palavra dele. Que a mãe pode se esquecer do filho, mas todavia eu, o Senhor, não esquecerei de vós. E Aleluia. nenhum de nós, irmãos. É verdade. Esse aqui é um grande amor, É né? verdade. O amor ágape é o verdadeiro amor. É verdade. Aleluia. Muitas das vezes nós podemos olhar um para o outro e sentir tristeza, ou talvez até não gostar, né? Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, não é que nós sejamos obrigados, não. É que o amor flui dentro do nosso coração. Aleluia. Aleluia. Glória a O amor, ele flui, não adianta. Aleluia. Eu acho que eu contei uma vez, que eu trabalhava na Light, e teve um moço, não vou estender muito tempo não, que ele veio, acho que eu contei aqui sim. Eu parei o carro, fui atender ele, trabalhar com a caminhonete da emergência. E eu era o responsável da turma. Aí trabalhou, saltou eu e o colega, fomos atender o moço. Esse moço veio com cada nome e cada xingamento na minha direção. Eu falei, só misericórdia. Eu já estava buscando o Senhor. Aí eu pensei, ele falou assim, ó, você não vai ver meu medidor. Aí o que eu calculei, deve ter fraude lá dentro. E você só vai atender, porque faltou luz na casa dele. Ele falou, você só vai atender aqui se o seu supervisor vier aqui. Aí naquela época ele trabalhava com radinha, acho que era Nextel, não lembro agora. E eu chamei o supervisor lá, o supervisor pegou um carro que tinha lá e foi lá. Chegou lá, ele era presbítero, né, na casa do Senhor, e conversou com aquele moço, conseguiu contornar tudo. E aquele moço foi irado comigo. E eu botei no coração assim, eu vou pedir perdão a esse homem. Então era 3 dias de plantões que a gente tinha. Tinha de 11 às 7 da manhã. A gente trabalhava 3 dias, depois voltava em outro horário. Aí eu falei assim, amanhã quando eu estiver pegando, eu vou vir aqui nesse homem. Poxa, o pessoal da manobra, né, que chama pra gente ligar a chave, chamou a nossa turma e cadê que eu conseguia? Não conseguia. Passou aquele dia nada. No 3º dia, falei, eu vou lá nesse homem hoje. Ele estava tranquilo, aí fui lá. Cheguei na porta da vila, que ele mora assim, e fui entrando. Parei o carro, fui entrando. E eu não vi ele. Ele estava vindo de lá para cá, na minha direção, conversando com o rapaz. Ele não me viu. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, rapaz, fui lá apertando, tudo bem contigo? Tudo bem. Pô, vim te pedir perdão. Aí ele falou assim, não, eu que tenho que te pedir perdão. Aí ele me abraçou. Caramba, o diabo caiu por terra ali naquela hora. O nome do Senhor foi glorificado. Glória, glória. Ele ficou meu amigo, chamou até para mim tomar café na casa dele. Amém. Então, nós podemos analisar o amor que um missionário, um servo do Senhor sente, porque é o amor de Deus que está sobre nossas vidas, está no nosso coração, e não é nós que queremos, não. O amor de Deus, ele flui dentro de nós. Aleluia. Por que muitas das vezes chegamos, ó, fulano aceita Jesus como teu Salvador e tal, dá um folheto, fala com ele. Por quê? Se fosse de nós mesmos, nós não iríamos. É verdade. Aleluia. Não iríamos. Então,
o Espírito Santo de Deus coloca amor no nosso coração e nós nos comovemos com as almas que estão aí no mundo. Aleluia. Aleluia. É o amor de Deus, é muito grande, é muito maravilhoso. Aleluia. Então nada tem que nos separar do amor de Cristo. É verdade. Só mesmo, irmão, sabe quem? Só nós que façamos a separação. Mas isso eu creio que nenhum povo de Deus, nenhum dos servos das servas de Deus que está aqui nesse lugar e tem clamado ao Senhor, que está na presença do Senhor, vai passar por essa situação, porque nós estamos esperando a vinda de Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz que o que há de vir virá e não tardará. Jesus, ele vai vir nos buscar. Eu creio, porque ele está às portas. Jesus, ele está às portas em buscar o seu povo, a sua igreja. Várias vezes é falado, igual foi falado até lá na igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, está sempre sendo alertado. Aleluia, muitos não dão crédito. Eu lembro que eu fui numa igreja ali próxima à casa da minha tia, aqui no Rato, e o pastor contou um testemunho, que ele estava sempre pregando, né? E às vezes chegava sempre um jovem, sentou na primeira cadeira. Quando ele terminava a pregação, ele fazia o apelo para o jovem. O jovem, não, pastor, não estou preparado ainda não. Aí no outro culto, ele sentou na segunda fileira do banco. Ele terminava a pregação, fazia o apelo. Não, pastor, hoje eu não estou não. Estou preparado não. Foi indo, até sentou no último banco. E Deus dando várias oportunidades. E ele foi e fez o último apelo. Jovem, quer aceitar Jesus hoje? Ele não se cansava. Ver o amor que aquele pastor tinha pela alma daquele jovem. Aí ele de novo falou, não, pastor, hoje ele não está preparado. Aí foi embora para casa. Quando ele pega o ônibus, ele foi, passou na roleta, pagou a passagem. E mais na frente entrou um outro rapaz para assaltar aquele ônibus. E aí houve uma discussão e foi disparado um tiro. Aonde que a bala me pega? No jovem que tinha participado do culto. Morreu sem a salvação. Então, as oportunidades nós temos que aproveitar. É verdade. A oportunidade está aí. O amor de Deus pela nossa vida é muito grande. Temos que ter esse cuidado. Então nada nos separa do amor de Cristo. Né? Eu me alegro muito quando eu vejo as anciãs, os anciões, né? Igual uma Alda, igual os saudosos pastores que têm até partido, a minha mãe, de idade, está com acho que 81 anos. Então, tudo buscando o Senhor, está na presença do Senhor. E isso muito nos alegra. Agora, vê uns com 30 anos, outros com 40, 50 anos de servo de Deus ou serva de Deus, e continua buscando a Deus. Então, isso muito nos alegra. Eu fico muito alegre com isso, porque nada separou as irmãs, os irmãos da presença de Cristo. Amém. Sempre teve, quando recebe uma oportunidade, vai lá, conta o testemunho, louva um hino, dá uma palavra, mesmo que não sabe explanar. Tem uma pessoa aí que eu gosto muito de ver ela receber a oportunidade, que ela vai, a nossa irmã, vai lá, louva um hino, dá uma palavra, não sei falar, mas na hora certa vai falar. Tem um tempo para explanar a palavra de Deus, ela requer um tempo e também requer um pouco de estudo, né? Eu pela misericórdia de Deus, eu fiz 2 seminários. Eu fiz um pela Ebenezer lá de Madureira e fiz um pela nossa igreja lá em Benfica. Mas assim, nada disso nos exalta, nem nos deixa melhor do que ninguém. Uma vez minha mãe falou assim para minha irmã estava firme, né? Hoje em dia que ela está desviada. Falou assim, Sandra, lê essa mensagem aqui para mim. Eu não esqueço até hoje, que ela guardou na memória, minha mãe, e eu também guardei. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí a minha irmã falou assim, mãe, bota o joelho no chão, ora a Deus, que Deus vai dar sabedoria à senhora para a senhora ler e ter o entendimento. Ela não sabia ler. De tanto a minha mãe botar o joelho no chão, passou pela humilhação,
Minha mãe aprendeu. Amém. Glória a Deus, Senhor. Então, assim que Deus faz. Orando, porque quem, além de inspirar a sabedoria, vem do Espírito Santo de Deus. Amém. Em Tiago, se eu não me falha a memória, fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem arrependimento. Aleluia. Entendeu? Então não tem aquele que fez 10 seminários, um seminário, 2 ou 3, não tem esse não. Pediu sabedoria, Deus vai dar. E oração é a chave da vitória. Orando a Deus, Senhor, me inspira que eu vou chegar, vou ter uma oportunidade para pregar, para contar um testemunho, talvez até para dar uma saudação. Aí o Senhor vai me inspirar, porque quando eu abrir a minha boca, o Senhor possa encher. Ele falou isso com Moisés. Glória a Deus. Moisés, vai lá no Egito, fala com o faraó, para o faraó deixar o meu povo sair de lá. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus, vai lá, Moisés. Aí Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Sabe o que Deus estava falando a Moisés? Moisés, eu fiz o homem. Eu fiz os órgãos todinho do homem. Eu fiz a boca, fiz os olhos, fiz o ouvido, fiz tudo. Vai lá, quando você abrir a tua boca, além de eu ser contigo, eu vou colocar palavras na sua boca. Amém. E assim que Deus faz. Às vezes já aconteceu comigo, eu estou fraquinho na fé. Aí estou lá na portaria da igreja, o Jorge sempre misericórdia. O pastor chamava o Jorge, tu vai trazer a palavra hoje, Jorge. Pastor, a palavra não está comigo não. Está com quem, Jorge? Estava com o irmão Paulo. E aquela época eu tremia muito quando eu recebi uma oportunidade. Jorge chegou lá, irmão Paulo, vai sentar lá em cima, o pastor falou que tu vai trazer a palavra. Eu misericórdia. Ia lá. Aí Deus, para honra e glória do nome do Senhor, Deus me usava na palavra. E aí depois as irmãs até falavam lá, não para me encher não, que eu nunca fui de receber glória de ninguém, mas falaram assim, irmão, Deus te usou. Vou falar para a honra e glória do nome dele, porque eu de mim mesmo não tinha nada, estava totalmente vazio. Então, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, o que fala? Que ele cresça e que nós venhamos diminuir. É verdade. Evangelho, capítulo 3, de São João, capítulo 3, versículo 30. Então, sempre que nós venhamos estar assim na presença do Senhor, Senhor, eu não sou nada, não conheço nada, o Senhor é que sabe tudo, me usa pela tua misericórdia. É por causa disso que eu costumo falar a cada um dos irmãos. Eu falei com a irmã Ivana outro dia. Às vezes uma palavra que nós vamos usar, irmão, Deus é contigo, eu já vi isso. A pessoa está fraquinha, a pessoa está assim, ó. Ai, eu tô fraco. Varão, Jesus é contigo, que não entra. Toma um bate assim. É verdade, o Senhor. É verdade. E é assim. Isso aí, aleluia. Vamos ouvir. A irmã fulana de tal. A irmã está lá. Sabe o que aconteceu outro dia? A irmã Vani, não sei se é as irmãs. Irmã Vani, vamos, que eu já conheci ela há um montão de tempo, o Luiz. A gente congregamos lá quando a sede estava ali na Braulio Cordeiro. Aí, vamos ouvir a oportunidade com a irmã Vani. Eu estou com a garganta meio ruim. Foi lá. Começou a cantar, um louvor lindo. A igreja recebeu.